Fala galera, paz do Senhor. Paulo mais uma vez aqui, falando de conteúdos bíblicos. Eu quero convidar você que está assistindo logo esse vídeo, que você se inscreva em nosso canal, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? E vamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Somos ID. É o seguinte, muitas pessoas entram em crise por não saber qual o real sentido da sua existência na Terra e começam a fazer confusão consigo mesmo, não sabendo o porquê estão aqui. Então é sobre isso que eu quero te direcionar através da palavra de Deus, de entender qual o real propósito da sua vida. E o tema nessa hora que nós vamos aprender é minha existência, um propósito de Deus. Você sabia que a sua existência é um propósito de Deus? Vamos aprender um pouco sobre isso? Vamos lá. O texto de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 2, vai dizer que os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Eu não sei se você conhece, mas Naamã, um guerreiro, um general de guerra, um homem que tinha muito prestígio na Síria, porém ele era leproso. Ele, em uma das suas investidas na nação de Israel, pegou uma menina e levou como escrava para sua casa. E essa menina entendeu o propósito de Deus, e aí, através da história dessa menina, nós vamos aprender o porquê a sua e a minha vida, a nossa existência é um propósito de Deus. Vamos lá. O que eu quero que você entenda logo de primeira é que no Salmo 139, no verso 16, Davi vai escrever: o Senhor me conhecia antes mesmo de eu ter um formato humano. Antes de eu ter forma humana, o Senhor já me conhecia e já tinha escrito em seu livro todos os dias da minha vida. Então, antes de você nascer, Deus já conhecia você e já tinha escrito uma história ao seu respeito. Quando nós olhamos o chamado de Jeremias, Deus falando: antes que você estivesse formado no ventre da sua mãe, eu te separei por profeta às nações. E é sobre isso que eu quero que você entenda, que você foi vocacionado, que a sua existência é um propósito de Deus. Então, para que você venha compreender a sua existência, o que você veio fazer na Terra, você tem que saber qual é o real sentido de você caminhar aqui. Você tem que ser direcionado pelo Espírito para entender qual a sua vocação. Por muitas vezes os cristãos eles entram em confusão por não saber qual a sua vocação. E eu quero deixar um texto para você que está lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 4, que Paulo nos orienta. Ele diz: pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros um dos outros. Paulo está dizendo que nós somos como um corpo, cada um tem uma função a exercer. E Paulo começa a diversificar isso, que a teologia vai falar dos dons de serviço. Ele começa a dizer: se é ministério, então você use nessa área, se é ensinar, se é exortar, se é contribuir, se é governo ou presidir, se é misericórdia ou se é socorro. Paulo faz uma comparação de um corpo humano que cada um tem uma área diferente a exercer. Mas essa diferença no reino de Deus, elas se completam. As nossas diferenças no reino de Deus, elas nos completam. Talvez você não é bom numa área, mas em outra você já é. E o seu colega, ele pode não ser bom numa área, mas na outra ele já é. E isso, se vocês se unirem, isso agrega ao reino de Deus. Então você precisa compreender qual é a sua vocação. Entenda qual é a sua vocação. Vamos lá. Se você observar um carro, para ele funcionar, ele precisa de uma correia dentada, ali no motor. Porque sem essa correia dentada, ele pode acelerar, mas talvez ele não funcione bem. Não sei se esses carros mais modernos possam ter algum outro meio, mas vamos lá para o carro tradicional. Esse carro tradicional, ele precisa de uma correia dentada, e se a correia dentada ela for pequena demais, ela não cabe, não vai funcionar. Se ela for frouxa demais, se ela for muito larga, não vai funcionar. Ela tem que estar na medida certa. É como se fosse uma engrenagem só vai fazer a máquina funcionar se ela estiver no lugar certo.
Então o que acontece em muitos lugares, a confusão é que pessoas querem estar exercendo aquilo do qual não foram chamados. Pessoas querem fazer algo daquilo do qual não são preparadas para estarem fazendo. Então aí há uma crise, as pessoas pensam, eu não sei fazer. Por quê? Porque você está no lugar errado. Então você entendendo o real sentido da sua existência, que o seu propósito de vida nessa terra foi Deus que constituiu, você tem que entender e pedir uma direção do Espírito através da sua palavra, para você ter a compreensão do que é a sua vocação, do que é o seu chamado. E vivendo um chamado, você tem que viver o chamado. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, um texto muito conhecido, onde vai nos dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Se você olhar no original, no grego, essa palavra testemunha é mártir. Para você cumprir o trabalho de Deus, você tem que ter o Espírito Santo em sua vida. Jesus estava falando, olha, vocês serão minhas testemunhas, vocês morrerão pelo Evangelho, mas vocês só vão conseguir cumprir isso se vocês tiverem o Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo para entender a nossa vocação e cumprir a nossa vocação. Não é fácil. O próprio Jesus, em João 16:33, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós precisamos trabalhar. Você, como um cristão que está entendendo esse processo da sua vocação, não pode parar de trabalhar. O próprio Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 58, ele diz, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuante, sabendo que todo o trabalho no Senhor não é vão. Então entenda que todo o trabalho que você faz em Deus não é vão, mas para isso você tem que ter a consciência de estar fazendo o trabalho certo. Então vamos lá voltar um pouco para a história dessa menina. Essa menina, em uma das investidas da Síria, na nação de Israel, foi levada como prisioneira para a casa de Naamã. A Síria, diferente da Babilônia, ela fazia meio que um mix de pessoas. Ela pegava um povo de Israel, levava para a Síria e trazia outros de lá para cá, e assim havia essa mistura de povos. Então essa menina, ela foi levada. E isso que ela foi levada, ela descobriu que o próprio Naamã, esse homem que tinha um glamour na Síria, esse homem que era um guerreiro muito famoso, ele tinha lepra. Então essa menina olha para a esposa de Naamã e diz o seguinte, quem dera, se o meu senhor fosse até a minha terra e lá encontrasse o profeta Eliseu. Se ela encontrasse o profeta Eliseu, com certeza ele seria curado. Então Naamã ouve essa notícia e vai até o encontro de Eliseu, uma história bem conhecida, onde ele dá 7 mergulhos no Rio Jordão e aí ele é curado. Agora eu quero que você entenda, essa menina que foi levada como prisioneira por um dos homens mais importantes da Síria na época, ela deu a palavra-chave, ela deu a orientação-chave para um dos homens mais importantes. Imagine só como que essa menina não ficou depois que Naamã chegou na casa dele. Quando ele viu ele, o que foi que ele fez? Ele teve uma gratidão eterna, porque o texto vai dizer, Naamã, um homem que era muito conceituado, um guerreiro valente, porém leproso. E esse cara chega lá sarado, esse cara chega lá curado. Então essa menina sabia o real motivo da sua existência. Ela não ficou no vitimismo de dizer, eu não vou ajudar porque eu sou escrava, eu não vou ajudar. Não, ela entendeu o real sentido do seu chamado, ela entendeu o real sentido do seu propósito e ela deu uma orientação. Que eu quero que você entenda a respeito da sua vocação, que a sua existência é um propósito de Deus, é que Deus escreveu uma história ao seu respeito. É que você precisa entender a sua vocação, é que você não pode parar de trabalhar, porque você entendeu que a sua existência é um propósito de Deus. E quando eu entendo que minha existência é um propósito de Deus, independente do lugar onde eu estiver, tudo que eu faço para glorificar o Senhor, porque Ele é bom. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, ide na cabeça, vamos lá espalhar essa mensagem por todos os lugares. Ame a Cristo.